Sempre que eu vejo um vídeo ou discussão de quem é o melhor Homem-Aranha, geralmente a gente tem duas opções: Tobey Maguire ou Andrew Garfield. Um tem os melhores filmes, o outro tem os piores. Um é o melhor Peter Parker, o outro talvez seja o melhor Homem-Aranha. Mas e se eu te disser que de tudo que eu acabei de falar, só um Homem-Aranha tem isso tudo? Tom Holland, que tem um dos melhores filmes do Homem-Aranha, que é o De Volta ao Lar e o Sem Volta Pra Casa. E ele também tem o pior filme do Homem-Aranha, que é o Longe de Casa. E tanto o personagem Peter Parker como o Homem-Aranha são extremamente bons. E com certeza as duas maiores críticas para esse Peter Parker é que ele é completamente responsável e extremamente paparicado pelo Tony Stark. E dito isso, a gente vai recapitular, resumir toda a trajetória dele e explicar como esse é o melhor, pior Homem-Aranha. A sua primeira aparição foi lá em Guerra Civil de 2016, e o Tom Holland, como Homem-Aranha, mandou bem pra caramba. E na minha opinião ele conseguiu trazer bastante aquela essência do Homem-Aranha nas HQs e nas animações. E cara, sem dúvidas, uma das melhores cenas de Guerra Civil foi do diálogo do Peter Parker e do Tony Stark. Quando consegue fazer as coisas que eu consigo, mas não faz, e aí coisas ruins acontecem, a culpa é sua. E nessa cena a gente vê que mesmo com 15 anos, ele tem uma certa responsabilidade para um adolescente. Enfim, indo para De Volta ao Lar, a gente vê que tem um desenvolvimento maior para esse personagem, que é o Peter Parker. E no início do filme a gente vê a relação do Happy e Peter, que é simplesmente muito engraçada e divertida. Sorry. E outra coisa que esse filme deixa muito explícito é que o Peter ainda é responsável por ser muito novo, e por isso tem sempre alguém ali para auxiliar ele. Enfim, indo pro meio do filme, aqui Peter quer desesperadamente ser um herói maior do que ele realmente é. Ele busca constantemente a validação do Tony Stark, e ele acredita fervorosamente que precisa fazer algo grandioso para provar seu valor, e ignora os pequenos atos heróicos que fazem do Homem-Aranha quem ele é. E essa necessidade de aprovação leva ele a cometer erros graves. Ele negligencia sua vida pessoal, perde o baile da escola, coloca amigos em perigo e quase derruba o navio inteiro. Mas esses erros fazem parte do seu crescimento. O diálogo entre o Peter e o Tony, quando o Stark tira seu traje, é um dos momentos mais impactantes do filme. Não, por favor, Sr. Stark, o senhor não entende, é tudo que eu tenho, eu não sou ninguém sem uniforme. Se não é ninguém sem uniforme, não deve ficar com ele, ouviu? E no final, Peter derrota o Abutre sem a ajuda da tecnologia do Stark, provando para si mesmo que ele pode ser o Homem-Aranha por mérito próprio. E já indo para Homem-Aranha Longe de Casa, o Peter enfrenta um dilema muito maior que o filme anterior, que é a morte do Tony Stark, que ele se vê muito perdido. E esse filme explora bastante como ele lida com essa perda e responsabilidade que foi deixada para ele. E aqui ele comete um erro ainda maior, que é confiar nas pessoas erradas e entregar a tecnologia do Stark ao mistério. E essa decisão quase destrói sua vida e a de muitas outras pessoas, mostrando que ele ainda não está pronto para o peso de ser um herói completo. Mas apesar disso, a batalha final contra o Mistério é um dos momentos mais emblemáticos do personagem. Sem tecnologia, só com seus instintos e a sua inteligência, ele vence o vilão e prova pra si mesmo que ele pode ser um herói independente. E cara, pra mim, um dos maiores problemas desse filme é que descaracteriza completamente o filme anterior, que traz aquela jornada de, o Peter, ele é responsável agora, que ele amadureceu, que no início do De Volta ao Lar, ele é aquele garoto irresponsável, que ele não cumpre nada que ele promete. Aí no final do filme ele vai lá, prova pro Stark que ele liga pras pessoas, ele recusa ir pros Vingadores, ele cria o senso de responsabilidade. Aí chega no Longe de Casa, o cara não quer mais ser Homem-Aranha, ele só vai atrás de namorada, ele quer pedir a garota em namoro, ele caga pro Homem-Aranha, aí vira um macaco noturno, ele só vira realmente Homem-Aranha no final do filme. E enfim, esse é o filme que redefine o Tom Holland como um Homem-Aranha definitivo pra mim. É aqui que ele finalmente passa pelo que ele sempre teve que passar e que faz parte da essência do personagem. A parte que é a perda irreparável e o peso da responsabilidade. A morte da Tia May e sua última fala pro Peter: você tem um dom. Você tem poder. E com grandes poderes
também vem grandes responsabilidades. Essa frase consolida a transformação dele. E ele deixa de ser o garoto que queria ser um herói e se torna um verdadeiro herói. Essa transição é reforçada pela presença do Tobey Maguire e do Andrew Garfield, que eles funcionam perfeitamente como espelho para ele. Cada um carrega cicatrizes e aprendizados, e o Peter absorve, e isso torna ele alguém muito melhor. E bom, no final, ao tomar a decisão certa, entre aspas, de apagar sua existência da memória de todo mundo para proteger aqueles que ele ama, ele finalmente alcança o nível de sacrifício que sempre marcou o Homem-Aranha. Bom, agora que a gente entendeu toda a jornada do Tom Holland, como ele se compara aos seus antecessores? Bom, começando pelo Tobey Maguire, que pra mim é o melhor Peter Parker. Na maioria das representações de Peter Parker nas HQs, ele sempre é aquele nerd mais introvertido, sofre bullying, tem aquela relação com a tia, com o tio. With great power comes great responsibility. O seu arco, com certeza, né, sem dúvida nenhuma, é o mais emocional e o clássico também, né? Representando fielmente o nerd desajeitado que se torna um herói por obrigação moral. E isso pra mim se encaixa com Tom Holland. Ele é um Peter Parker bom. Ele tem um arco emocional bom e clássico. Óbvio, ele não é aquele nerdão igual o Tobey Maguire era. Ele sofre um bullyingzinho ali muito bobo do Flash, ele sofre, mas é isso aí, né? Ele sofre também um pouco. E o Andrew Garfield, o melhor Homem-Aranha, na minha opinião. Que a sua versão do personagem tem aquele certo carisma, ele é muito carismático, na verdade. Aquela agilidade dos quadrinhos, aquele espírito ágil como o Homem-Aranha ele sempre teve. Aquelas piadas, como ele se mexe, ele fala. Oi, eu sou o Homem-Aranha. Pode me chamar de cabeça de teia ou de espetacular. Só não me chama de meu amor, tá me entendido? E pô, isso é muito Homem-Aranha mesmo. E isso é uma coisa que o Tom Holland também tem. Não tem tanto assim de mexer os braços como o Andrew Garfield faz na atuação, mas ele tem aqueles trejeitos do Andrew Garfield. Pô, eu sou engraçadão, mas também não é tão engraçadão porque na maior parte das vezes ele é só ingênuo mesmo. E ele é engraçado sem querer, sem ele querer ser engraçado. Ele faz uma piada sem querer, ele fala alguma coisa estúpida e engraçada. Então isso se encaixa perfeitamente também com o Tom Holland. E ele é aquele equilíbrio perfeito entre os Homens-Aranhas. Ele é um ótimo Peter Parker, ele é um ótimo Homem-Aranha, mas não necessariamente ele é o melhor em nenhum dos dois aspectos. Porém, entretanto, todavia, ao final da sua trilogia, ele se torna um personagem muito completo, capaz de carregar o legado dos dois anteriores. E cara, o Tom Holland, ele tem os melhores e os piores filmes do Homem-Aranha. Sem Volta Pra Casa, com certeza é um dos melhores filmes de heróis já feitos. Enquanto Longe de Casa, pra mim, é o pior filme do Homem-Aranha da história. O pior. Nenhum ultrapassa esse filme de tão bosta que ele é. Uma bosta esse filme, uma bosta. Mas essa montanha russa de qualidade, ela reflete bastante na sua própria jornada como personagem. Ela solidifica bastante esse personagem pra mim. E ele começa como um herói inexperiente, dependente, às vezes do Tony Stark, às vezes do Happy, às vezes da Tia May, às vezes do Doutor Estranho. E vai variando as pessoas. Mas enfim, termina como o Homem-Aranha, que sempre a gente quis ver. Alguém que age por dever, não por desejo. E ele aprende com seus erros. Ele supera as suas perdas e aceita a solidão como parte da sua responsabilidade. E portanto, o Tom Holland é o pior melhor Homem-Aranha. Ele passou por um processo de amadurecimento que nenhum outro teve. E pra mim, ele não nasceu como o Homem-Aranha definitivo, como o Tobey Maguire e o Andrew Garfield, que pra mim nasceram pra esse papel. Mas ele se tornou um Homem-Aranha definitivo. E no final, ele é aquele que mais representa o verdadeiro espírito do herói pra mim. E agora que ele tá completamente sozinho, sem tecnologia ou mentor, a gente está finalmente pronto pra ver o Homem-Aranha clássico no MCU.